Boa noite, Maico. Boa noite, Lenara. Boa noite aos demais colegas que estão chegando e que vão assistir depois. Hoje, 26/7/2021, 19 graus aqui em Vacaria. Hoje estava um calor atípico para a nossa época. Estamos só aguardando o frio. Também estamos aguardando o nosso palestrante, que me passou uma mensagem agora há pouco, que ainda está em reunião no banco, tá? E para nós não ficarmos aqui, eu vou dando sequência à nossa aula, e quando ele chegar, aí eu paro no ponto que eu estou, e ele segue com a palestra, a hora que ele conseguir entrar, tá? Eu vou pedir a colaboração de vocês, que estão ali, para me avisar quando ele pedir para entrar, porque às vezes eu posso não escutar, tá bom? Posso contar com vocês? Sem problema, professor. Tranquilo. Eu vou dar esse slide aqui, é uma recapitulada para vocês, tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional, nós já falamos, nós vamos dar só uma recapitulada para nós. Se vocês tiverem algumas dúvidas, lá no meu e-mail profissional, como eu também já comentei ali no grupo agora, as particularidades a gente resolve no e-mail profissional, tá? Esqueci de colocar o e-mail aqui, mas é profbeatriz.bisoto, unifacvest.edu.br. Então, nós temos o Sistema Financeiro Nacional, nós temos um conceito, né, principal do Sistema Brasileiro Nacional, que é um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas e governos, superavitários para os deficitários, né? Então, os superavitários são aqueles que têm economias para emprestar, ou como a gente diz, alugar para os deficitários, que são as pessoas que precisam desse dinheiro, né? Então, isso é a composição do Sistema Financeiro Nacional. Então, aqui tem a parte teórica, a parte de baixo também, né? Então, aquilo que a gente sempre diz, nós, ou aquelas pessoas que conseguem fazer os seus depósitos nos bancos, seja ele em poupança, seja em aplicações financeiras, seja o que for, a gente recebe um X valor por deixar aquele dinheiro nas instituições financeiras. E, por sua vez, essas instituições financeiras se utilizam do dinheiro que nós deixamos lá e que eles nos pagam algumas aplicações, algumas coisas muito baixas, e repassam para essas pessoas deficitárias que precisam desse dinheiro, né? Então, por isso que esse é um conceito, é um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, nós, empresas, e o governo. Tem governos que é superavitários também, né? Para os deficitários. Aí nós temos uma linha do Sistema Financeiro Nacional, né? Que são os poupadores, os emprestadores, né? Esses aqui. E aí ele tem um financiamento indireto, o intermediários financeiros, né? Então, você veja aqui, ó, sai dos poupadores, vai aqui para esses aqui, que são os intermediários financeiros, que são as instituições financeiras, né? Os bancos, principalmente, porque as instituições financeiras dizem que não têm fins lucrativos e tem uma outra conotação. Então, a gente vai falar como bancos, ou instituições financeiras mesmo, né? E que, por sua vez, formam o mercado financeiro, né? Onde junta o dinheiro, e aí tem esse financiamento direto, né? E os investidores, que são os tomadores. Então, é nessa sequência aqui que vem do intermediário, que dos intermediários financeiros vai para os investidores, ou para o mercado financeiro, né? E vai um financiamento direto, ou seja, cada um deles, cada uma dos entes interessados
faz um financiamento direto. Nós temos o Sistema Financeiro Nacional, que são órgãos normativos ou autoridades regulamentadoras, né, reguladoras, que ele passa por um sistema que não é ao Sistema Financeiro Nacional. Alguém pode pensar assim, é uma autarquia que não passa por nenhuma vigilância, por nenhuma auditoria, por nada disso, não. Eles têm órgãos normativos, né? Tem as autoridades reguladoras que fazem esse sistema funcionar também, né? E tem as entidades supervisoras, que são as fiscalizadoras desse sistema financeiro nacional, e tem as entidades operadoras, que são as que efetivamente operam com esses valores que tem lá. Ou recebem, repassam, enfim, fazem toda essa transação que existe, né? Nós temos os órgãos normativos, que são o Conselho Monetário Nacional, é um órgão máximo de todo o sistema financeiro nacional e é formado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Ok? Então, vejam bem, né? Então, tem os órgãos normativos, e esses órgãos, eles estão dentro do Sistema Financeiro Nacional, que o Sistema Financeiro Nacional, formado pelo ministro da Fazenda, que sonho de ser ministra da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Podia ser presidente do Banco Central também. E aí, qual é que é o papel desse Conselho Monetário Nacional? Autorizar a emissão de papel moeda, nós já falamos na aula passada também, fixar coeficientes de encaixe obrigatório sobre os depósitos à vista e a prazo, regulamentar as operações de redesconto, estabelecer diretrizes para o Banco Central, para operações com títulos públicos. Então, lembro também que a gente falou que uma das aplicações de melhor garantia de recebimento são os títulos públicos. Isso é notório e sagrado que um dia, se a gente aplicar em títulos públicos, a gente recebe. E eles têm uma variação maior. Regular operações de câmbio e política cambial. Aprovar o orçamento monetário elaborado pelo Banco Central. E, às vezes, se a gente falar assim, as pessoas dizem, o Banco Central é um órgão independente. Não, não é. Ele tem todo esse conselho que fiscaliza eles, né? Que são essas que a gente falou. É formado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Então, são três, esse órgão, esse conselho, né, que é o que faz, e o papel dele, como disse, é autorizar a emissão de moeda. Se esses três aqui, que é o conselho, não autorizar a emissão de papel moeda, não vai ter mais emissão de papel moeda. Então, tem que haver uma coerência muito grande entre essas cabeças pensantes para que elas autorizem a emissão de papel moeda. Ou uma necessidade muito, né, forte, ou um motivo muito forte para que isso seja emitido, autorizado. Alguém ainda vai dizer assim, mas não é o presidente que autoriza? Não. Cada um no seu devido lugar. Essas pessoas aqui, sim, planejamento, né, são pessoas de confiança do governo, mas não que ele tenha o poder de legislar sobre isso. Esse Conselho Monetário é que vai legislar, tá? Alguma dúvida? Alguma coisa? Tudo tranquilo. Órgãos normativos, né? Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Então, aqui também, o Conselho de Seguros Privados. Então, dentro de todos esses órgãos, ainda tem o Conselho
né, lá nós vimos o antes, o A, né, que era esse aqui, o Conselho Monetário Nacional, os órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Então, veja que não é assim muito fácil para você conseguir algumas prioridades dentro desse grupo. Tá? Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão responsável por fixar diretrizes, normas da política de seguros privados. Então, a gente sabe que essa questão dos seguros é uma questão bastante onerosa para quem tem também, e também ela precisa de uma autorização para ter, né, uma seguradora, para ter isso. Então, tem as suas normas já fixadas dentro deste conselho. Aí tem o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, que é o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, o GGPCC, é um órgão colegiado que integra a estrutura do Ministério da Previdência Social, cuja competência é regular, normatizar e coordenar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, os fundos de pensão. Então, todos esses fundos de pensão, né? Eu acho que a gente já falou, não me lembro se alguém de vocês apresentou o trabalho que falou sobre fundo de pensão. É o fundo de... Hã? Fui eu. Ah, foi você? Então, olha aqui, ó, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Então, esses fundos de pensão são investimentos também garantidos, né? Porque nós temos um Conselho de Previdência Complementar dentro do próprio governo. Tem alguma coisa para acrescentar aqui, Michael, já que você apresentou o trabalho? Não, professora, não tem nada para... Nada. Então, nós temos as entidades supervisoras. O Banco Central do Brasil é o órgão executor da política monetária, exercendo a regulamentação e a fiscalização de todas as atividades de intermediação financeiras do país. Suas principais atribuições são... Opa, eu já tinha colocado aqui, emissão do papel moeda. Eu voltei? Recebimentos de depósito obrigatório dos bancos comercial, realizar operações de redesconto dos Open Market, controlar o crédito de taxas de juros, fiscalizar instituições financeiras e conceder autorização para seu funcionamento. Ó. O Banco Central. Então, se qualquer um de nós quiser abrir uma instituição financeira, tem que passar pelo Banco Central. Administrar as reservas cambiais do país, né? Então, isso aqui, essas entidades supervisoras, entre delas o Banco Central, faz todo esse papel aqui, né? As suas principais atribuições, né? E cuidar disso daqui, de todos eles. E uma das principais é a fiscalização, fiscalizar as instituições financeiras e conceder autorização para seu funcionamento. Eu me lembro que há muitos anos atrás tinha muitas falências de bancos, instituições financeiras, porque não tinha, o Banco Central tinha algumas regras muito brandas que, né, quando os bancos aí davam o calote, né, nas pessoas, e ficava por isso mesmo. Você perdia, ou tinha algumas garantias, ou perdia, e a falência não tinha mais o que você recuperar o que você tinha lá no banco, né? E depois, aí veio essas questões, e assim começou a ser muito bem fiscalizado, e tanto é que começou a diminuir, e eu me lembro que também comentei numa das aulas para vocês, que o que tem acontecido é a união de bancos.
Em vez de ter mais, está se unindo 1, 2 ou 3 instituições, 3 bancos, e formam uma instituição financeira forte, um banco forte. Exatamente por alguns motivos que está aqui na fiscalização e não na concessão de novos bancos, principalmente bancos, né? Porque o banco ele é extremamente com fins lucrativos. E aí as pessoas podem ser lesadas, daqui a pouquinho, como tem pessoas que são proprietários desses bancos, eles ganharam tanto dinheiro na vida que não querem mais. Aí podem fechar ou coisa parecida, tá? Entidades supervisoras, Comissão de Valores Mobiliários, sua principal atribuição é fiscalizar as bolsas de valores, olha aqui, ó, também as bolsas de valores são fiscalizadas, e a emissão de títulos negociados nessas instituições, como ações e debêntures, né? Então, também essa Comissão de Valores Mobiliários, ela é muito forte, muito rígida com questão das ações e debêntures. Debêntures são papéis que as empresas têm, né? Que tanto as ações quanto os debêntures são coisas intangíveis, né? Mas eles são fiscalizados. Então, e a Comissão de Valores Mobiliários também fiscaliza as instituições, principalmente, né, com os títulos que são negociados. Por isso que no Brasil nós tínhamos três bolsas de valores e acabou ficando uma só, que se chama B3, que ela comprou as outras duas e ficou a B3, né? Era Bovespa, depois virou Ibovespa, depois virou B3. B3 é Banco do Brasil, Brasil e Bovespa. As instituições financeiras captadoras de depósito à vista são os bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais, né? Tem os bancos comerciais, as caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos cooperativa, tá? Então, aqui tem alguns, olha bem, tem as cooperativas de crédito e tem os bancos cooperativas. Então, nesse aqui, ó, bancos múltiplos em carteira comercial, são extremamente comerciais. Os bancos comerciais, as caixas econômicas federais, aqui no caso, Caixa Econômica Federal, né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, uma vez a gente tinha a Caixa do Estado, que era Banco do Estado. Nós temos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas que era a Caixa Econômica Estadual, Caixa Econômica Federal, e agora virou Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E vocês, em Santa Catarina, além da Caixa Federal, não me lembro como é que era o nome, é o BESC? Não me lembro qual era que era tipo uma Caixa Econômica, era um Banco do Estado de Santa Catarina. A gente tinha o BESC. Hã? Era o BESC. O BESC mesmo? Foi comprado pelo Banco do Brasil. Agora? Faz já alguns anos já, professora. Já não tem mais, né? Não existe mais. Hoje a gente tem o Banrisul aqui, mas... O Banrisul? Hã? O Banrisul? A gente tem o Banrisul aqui. O Banrisul é do Rio Grande do Sul, né? Aham. Mas o BESC já faz alguns anos já que não existe mais. Ele tava deficitário, estava bem quebrado, na verdade. Que era o Banco do Estado, né? E aqui, né? para nós, o Banrisul, ele tem uma parte, ele era a Caixa Econômica Estadual. Daí ela foi adquirida uma parte pela iniciativa privada, né? Aí virou Banrisul, então é Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? Banrisul. E as cooperativas de crédito, que são extremamente só cooperativas de associados, essas coisas, né? E os bancos cooperativas. Então, tem as cooperativas, daí passaram também a ter essa questão dos bancos cooperativas, que é parte do seu capital é de bancos, é privado, e outra parte é das cooperativas, dos cooperados, né? Então, também existe isso, né? Então, a diferença de uma cooperativa de crédito e bancos cooperativos. Então, sempre que for banco aqui, ele tem uma iniciativa privada, tá? Uma parte que é privada. E cooperativa é dos cooperados sempre, né?
As entidades operadoras, instituições financeiras, bancos múltiplos, sem carteira comercial, bancos de investimento, banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário. Não sei se vocês têm ali no Santa Catarina, sociedade de crédito imobiliário. Não tô... Eu também acho que não. Companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo, isso daqui, essas são as entidades operadoras, né? Essas associações de poupança e empréstimo também pode ser aquilo que a gente estava falando esses dias. É um grupo de pessoas que tem dinheiro, resolve de trabalhar com ações, então forma tipo uma associação de poupança, né? Que ela não é banco, não é uma cooperativa, não é uma factory, é uma associação de poupadores, seria como se fosse empréstimo. Aí eles possuem esse dinheiro e eles também emprestam aí aos juros que eles acharem conveniente, né? Entidades operadoras, o sistema de liquidação de custódia, né, que é também tudo dentro do Banco Central, o sistema especial de liquidação de custódia, é o que regulamenta a Selic, a central de custódia de liquidação financeira de títulos, essa CETIP, a Caixa de Liquidação de Custódia, a Companhia Brasileira de Liquidação de Custódia. Então, para vocês verem isso aqui, quantas coisas tem dentro lá do nosso sistema financeiro, né? Então, quando uma dessas dá um problema lá dentro desse sistema financeiro nacional, é muito complicado. E aí nós temos as entidades operadoras, outros, né, Bolsa de Mercadorias e de Futuro, Bolsa de Valores. Então, esses aqui são outros intermediários ou auxiliares financeiros, né? Que são as bolsas de mercadorias e de futuro, aquela que nós falamos semana passada também, que tu pode vender os títulos, tu pode vender as commodities, né? E aí a gente já falou sobre como é que elas funcionam. As bolsas de valores, que hoje no Brasil nós só temos a BB3, Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedade de Arrendamento Mercantil, na minha região também não tem, Sociedade de Corretoras de Câmbio. Então, aqui são as corretoras de câmbio que eu estava falando para vocês, que sempre que a gente vai viajar, normalmente é mais em conta você pegar o dinheiro nessas corretoras de câmbio do que nos próprios bancos, porque os bancos também podem se recorrer dessas corretoras, e aí eles cobram a taxa deles, né? Agentes autônomos de investimento, aqui quem seria esses agentes autônomos de investimento são as factory regularizadas, né? Então são agentes autônomos de investimentos. Eu fiz uma perícia um dia de uma pessoa que entrou na justiça contra um desses agentes autônomos de investimento, mas era um rolo, vou te contar. As entidades operadoras, entidades administradoras de recursos de terceiros, né? Quem são os terceiros? Outras pessoas que não dentro do próprio banco, fundos mútuos, clubes de investimento, já ouviram falar em clubes de investimentos? Carteira de investidores estrangeiros, tem. Administradoras de consórcio. Não tem essas administradoras de consórcio que vendem apartamentos, vendem carros, vendem tratores e vendem um monte de coisa. Na região de vocês, tem alguma administradora de consórcio? Existia a antiga Batistela. Hoje em dia, que eu lembre, não. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Randão Consórcio de Veículos, tem a Randão Consórcio Imobiliário também, né? Que só um pouquinho, vamos ver quem está pedindo para entrar. Vamos ver, a Diele. Boa noite, Diele.
As entidades operadoras, né, que eu estava falando dos consórcios, esse é administrador de consórcio de caminhões, e tem a administradora de consórcios, que eu me lembro, né, agora, de imobiliário, que eles constroem condomínios inteiros, né, e aí eles vão vendendo com consórcio, as pessoas até vão comprando antes mesmo, né? Quantas vezes você vai lá e compra um consórcio e tu vai pagando e depois tu passa pelo sorteio. E a mesma coisa dos apartamentos. Eu, quando estava fazendo mestrado em Caxias do Sul, eu morei, né? Eu aluguei um apartamento que ele era dessa administradora de consórcios. Mas, olha, eles fazem apartamento em lugares assim que tu menos espera, né? Alguns são muito bons, outros nem tanto, mas geralmente os administradores de consórcio têm um padrão de apartamento mais popular sempre, né? Nada de muita coisa boa. Aquele onde eu morava ele era mais próximo da universidade, mas o dia de chuva não dava para entrar pela frente do prédio, tinha que entrar pela garagem, porque a descida era tão forte, que só se você mesmo tivesse de tênis ou de calçado de sola muito firme, para não escorregar e cair. Então, quando estava meio úmido, a gente até mudava o lugar de descer no ônibus para poder entrar no condomínio, que era grande, então tu tinha a opção de entrar pela frente do prédio ou entrar pelas garagens, né? Para garantir de não cair, porque era complicado. As entidades operadoras, entidades ligadas ao sistema da Previdência de Seguros, entidades abertas de previdência privada, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, sociedade administradora de saúde, de seguros de saúde. Então, aqui, o que a gente tem dessas aqui, se a gente começar a olhar, seguros de saúde, gente, é uma infinidade. Isso daqui, uma coisa que eu me lembrei agora do seguro de saúde, quando a gente viaja fora de um país, a gente sempre tem que ter um seguro de saúde antes de viajar, né? Então, tu pode comprar o seguro por dias, um tempo que você fica lá fora. Eu sempre comprava um seguro da minha partida e deixava uns 2 dias, 3, além do prazo certo de eu voltar, porque poderia atrasar, né? E se a gente não tiver, a gente pode até ser multado lá fora. Aí eu teve uma vez que eu passei mal, eu comi, sei lá o que eu comi. Onde é que está Samantha? Boa noite, Samantha. E aí, continuando, né? Eu passei mal e eu chamei o seguro. Foram prontamente, me atenderam em questão de 1 hora, foram no hotel onde eu estava, me atenderam, tudo tranquilo. Fui na farmácia, comprei medicamento, tudo. E depois, quando retornasse ao Brasil, daí eles me ressarciam tudo, né? A medicação, principalmente, até medicação. Mas as exigências eram tantas, para mim ter o ressarcimento da medicação, que eu desisti. Eu tinha até que ter uma declaração do hotel onde eu estava, que eu realmente tinha passado mal lá dentro do hotel e eu precisava. Eu já estava no Brasil, como é que eu ia pedir essa declaração para o hotel, né? Eram tantas exigências que eu desisti. Mas, assim, eles te dão, né? Eu tive assistência muito boa de médico, enfim, de atendimento depois. Só que para você ser ressarcido de algum gasto a mais, é complicado. Mas, então, essas aqui, as sociedades administradoras de seguro, olha, no nosso país, eu não sei a quantidade, né? As entidades fechadas de previdência complementar, então, são os fundos de pensão, que foi o Maico também que apresentou na aula passada. O sistema financeiro nacional, internacional, né? Porque nós também temos o sistema financeiro internacional, ele baseia-se em 3 pilares: o Banco Mundial,
o Fundo Monetário Internacional e os bancos centrais de cada país. Deixa eu só arrumar aqui. Salvar, daí já fica certinho. Então, nós também temos que prestar conta para o sistema financeiro internacional. Então, quando vocês ouvirem falar de Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, só que isso, os bancos centrais de cada país. Então, esse Fundo Monetário Internacional, com certeza, os bancos têm que botar um dinheiro ali, né? É como se fossem nossos sindicatos que a gente precisa pagar, descontado em folha de pagamento, essas coisas todas, tá? A formação, o Banco Mundial é formado por 5 instituições e única presidência. É o maior fornecedor de empréstimos para os países. Os países também precisam de dinheiro. Então, lembra lá atrás quando eu disse, bem no comecinho, quando eu disse, os superavitários, as pessoas, as empresas e o setor público. Mas também pode ser deficitário, né? Então, no caso aqui, esse Banco Mundial, então, ele é o maior fornecedor de empréstimos para os países, concedendo auxílio financeiro para o desenvolvimento de cada nação, a fim de cada uma investir em saúde, educação e desenvolvimento das empresas, longo prazo, e diminuir a desigualdade social. Então, agora, quando vocês ouvirem falar, o governador de tal estado foi para Brasília buscar verbas, não sei o quê. Uma comitiva do presidente e governadores de estados viajaram para o exterior, foram numa reunião lá do Banco Mundial, alguma coisa assim. É nessas situações. Aí eles vão buscar empréstimos nesse Banco Mundial, né? Para essas finalidades aqui que são, né? Para cada uma delas. São de longo prazo. Tanto é que, por exemplo, o Brasil tem uma dívida que não vai pagar nunca. Nunca. Né? Só se zerar toda a dívida que teve até hoje e começar do zero, talvez. Mas não vai pagar nunca, porque isso aqui é histórica, essa dívida que o país tem com o Banco Mundial, né? Então, isso que é histórico. Então, negociando. Aí depois teve uma época que teve governos que deram o calote, né, no Banco Mundial, e aí tu perde pontos na credibilidade, né? É como qualquer pessoa que não paga uma conta no banco, ela vai perder a sua pontuação, que tudo é uma pontuação, né? Se tu paga sempre direitinho, tu tem uma linha lá, uma linha ascendente de pontuação. Quando você não paga, vai oscilando. E a mesma coisa quando, né, no caso, o Brasil, eu sei que teve umas épocas lá que eles deram um calote no Banco Mundial e passou por sérias restrições, né? E aí tem que seguir as exigências deles para eles voltar a te fornecer, né? Então, é plano de desenvolvimento, é plano disso, é plano daquilo, mas coisas concisas realmente, né? E aí tu paga uma multa por isso, por aquilo, por ser inadimplente. Mas são coisas assim que a gente dá para estudar 20 anos, só essa questão de calote, de dívida pública, enfim, o que for, a gente vai ter muitos argumentos. As 5 instituições que formam o Banco Mundial são Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, a Associação de Desenvolvimento Internacional de Desenvolvimento, então, olha, uma associação, né? Faltou as 5 instituições que formam o Banco Mundial, são o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, Associação de Desenvolvimento Internacional e Desenvolvimento. A professora acabou botando fora uma lâmina aqui, né? Então, essa aqui, né, as 5 instituições que formam. Alguém podia pesquisar ali para nós as 5 instituições que formam o Banco Mundial.
além do BIRD e da Associação de Desenvolvimento Internacional de Desenvolvimento. Tá, aqui está a bibliografia. Esta parte que eu vou deixar minimizado. Alguma questão sobre isso? Só tomar uma aguinha aqui. Hoje eu estou dando um sono em vocês, né? Ninguém escutou o palestrante chegando ou não? Deixa eu só ver se ele ligou alguma coisa aqui. Ô, professora, cinco instituições do quê? Que formam? Aqui, só um pouquinho. As 5 instituições que formam o Banco Mundial. Não, o palestrante não deu nem sinal até agora. Quando conseguir aí, me diga, tá, Michael? Não, na verdade eu achei que quem compõe o Banco Mundial. Achou? O Banco Mundial é composto por 2 organizações que funcionam sob uma mesma estrutura: o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e a Associação Internacional de Desenvolvimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento? O BIRD? Tá, deixa eu ver num outro aqui que eu achei. Deixa eu só abrir ele aqui. Ele é composto por 5 instituições: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, a Associação Internacional de Desenvolvimento, uhum. a Corporação Financeira Internacional, Ah. a Agência Multilateral de Garantia de Investimento e o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. Olha aí. Então, pode repetir de novo, de os colegas que vão escutar depois? Então, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, uhum. a Associação Internacional de Desenvolvimento, Uhum. a Corporação Financeira Internacional, uhum. a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. Muito bem. E o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. Então, vocês viram, né? As 5 instituições que formam o Banco Mundial. Então, vocês viram que essa formação é muito... como é que eu vou te dizer? Esse sistema financeiro nacional, ele é muito complexo, né? Para você estudar o sistema financeiro nacional a fundo, vai muito tempo, que dá só para ter uma noção de como que é formado o sistema financeiro nacional. E o outro item que nós falamos bastante, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não querem, né? Então vamos lá. Então, eu me lembro que eu falei bastante para vocês dos IPO, né? Que é a oferta pública inicial. Então, é o momento onde as empresas lançam suas ações na Bolsa de Valores. Ou seja, o IPO é quando você anuncia, enfim, publica, né? Publica e foi aprovado, e que você está colocando suas ações na Bolsa de Valores. Mas até chegar esse momento aqui, nós temos um caminho árduo e muito oneroso. Eu vou mostrar para vocês os caminhos que precisa ser seguido e os custos para chegar até lá.
Então, por isso que nesse momento do IPO aqui, as empresas fazem muita festa. Eu comentei com vocês que no ano de 2018, acho que eu estava em São Paulo, que fui com uma turma de uma outra universidade, levar eles na Bolsa de Valores. Na tarde que nós estávamos lá, porque nós passamos o dia lá, teve o lançamento do IPO, mas foi o máximo, assim, né? O pessoal que estava lá disse que tinha valido a viagem deles só para ver esse momento. É algo, assim, muito pomposo, muito cheio de... Era champanhe, não é espumante, tá? Eu tomo espumante. Essa gente toma champanhe mesmo, né? Então, é algo, assim, muito pomposo, é uma festa de gala, né? Para a hora que eles lançam essas ações na Bolsa de Valores, o IPO, né? Então, aqui tem uns passos, né? Saiba como abrir uma empresa e lançar as ações na Bolsa de Valores. Então, abrir uma empresa, todos nós já sabemos, é a parte mais fácil que tem, né? Basta você ter um desejo, né? Fazer uma análise do mercado e conhecer um pouco se você tem um perfil empreendedor ou não, e passar por todos esses processos burocráticos e contratar um contador, graças a Deus, né? E todos os procedimentos junto aos órgãos competentes, inclusive Previdência Social. Claro, tem que registrar na Previdência Social. Então, aqui é a parte mais fácil, ok? Agora, como lançar essas ações na Bolsa de Valores? Então, aqui, depois de criar e formalizar a empresa, é possível começar a lançar as ações na Bolsa de Valores? Será? Após, é preciso aguardar um período? Quanto tempo será que depois que a gente abriu a empresa que eu vou colocar as ações na Bolsa de Valores? A empresa é reconhecida positivamente pelo público, pelo mercado financeiro. Então, olha aí, qual é o tempo? A empresa precisa aguardar um bom tempo, né? Porque ela precisa ter reconhecimento positivamente pelo público e pelo mercado financeiro. Na verdade, ele precisa ter uma autorização do CVM primeiro, né, para poder ter toda essa... Porque o CVM ele vai acabar fazendo o mesmo trabalho que o Bacen faz nas instituições financeiras. Ele precisa autorizar a empresa para que ela possa lançar, digamos, as ações no mercado. Em primeiro momento, ela vai passar pelo mercado primário, que daí é só fechado ali, para depois passar para o mercado secundário, que daí vai ser, né, colocado direto na Bolsa de Valores. Tem todo um processo, na verdade. Tem um processo oneroso para chegar até lá. Tá? Obrigada, Maicon. Então, vamos lá, vamos começar a preparar a abertura desse capital, né, para colocar na Bolsa de Valores. Mas aí também tem uma questão de... como é que eles falam? De não ficar comentando o que está sendo feito, o negócio, né? Tem empresas que, em vez de lançar as ações da empresa dele dentro do país, eles lançam fora do país. Claro, isso são empresas muito grandes, porque eles já querem lançar com know-how muito bom e para expandir no mundo, né? Então, depende dos objetivos de cada um. E aí, ele se mantém em sigilo absoluto. E para você ter esse sigilo absoluto dentro dessas informações, dentro dessas empresas, você tem que trabalhar com um quadro de pessoas muito envolvidas, um conselho de administração, e as informações precisam ser muito sigilosas. Somente depois... né, é divulgado, mas ainda corre um risco, né, e essas informações precisam ser divulgadas, tem algumas informações que você precisa divulgar, e aí tem sempre aquele receio que se eu divulgar tal informação, pode chegar no meu concorrente, alguma coisa, e ele querer sair na frente, né, tem disso também, isso é um mercado competitivo, igual aos mercados menores.
Então, tem sempre aquela questão, assim, de sigilo absoluto, mas chega uma hora que eu tenho que liberar algumas informações. E a partir do momento que você libera essas informações, aos que temem que essa informação pode chegar no ouvido de alguém que não seja tão confiável, né? Então, para abrir o capital da empresa, é preciso ter uma equipe especializada e preparada para o processo. O ideal é analisar a competência dos colaboradores internos e pessoas externas. Os colaboradores internos, vai ter que pegar uma equipe que vai trabalhar somente com isso. Mas aí também tu tem que ter uma equipe externa, que são auditores, que são bancos, que são outras instituições financeiras que têm que estar por trás. Porque tem muitos meandres financeiros ali dentro que só as instituições financeiras conhecem. Então, você tem que ter uma equipe interna focada com aquilo e uma equipe externa, que são auditores, que são instituições financeiras exatamente para esses caminhos que não são muito claros, às vezes, né? No mercado financeiro tem as janelas de oportunidades, que consiste no momento em que os investidores estão mais aptos a apostar em atividades de maior risco. Então, necessita-se conhecer este período para fazer a oferta inicial. Então, você, às vezes, pode, sem ter esse conhecimento, você pode, afoito, querer lançar suas ações na Bolsa de Valores e não é o momento. E aí as tuas ações ficam lá, né? Com precinho lá embaixo, pequenininho, 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 e, na verdade, elas teriam condições de já ser lançadas com um valor bem considerável, né? E com um know-how de mercado. Então, então, os maiores hábitos, aí tem que conhecer, por isso que tem esses detalhes obscuros ali, que essas instituições sabem qual é o momento certo. Essas pessoas especialistas sabem. Como a gente diz, qual é o momento certo de vender e comprar, né? Então, deve fazer um registro, né, na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, órgão que regula o mercado de ações, indicando que é uma companhia aberta. Olha o detalhe aqui, ó. Então, para colocar as ações na Bolsa de Valores, tem que sempre ser uma companhia aberta, porque existe a companhia de capital aberto e capital fechado. Se é de capital fechado, você não vai conseguir colocar as ações na Bolsa de Valores. Então, é uma companhia aberta. Então, aqui são as necessidades, né? Uma companhia aberta. Quando é de capital fechado, alguém vai perguntar assim, mas por que uma SA de capital fechado? Bom, tem várias pessoas da empresa que fazem isso, né? Se unem e ficam só, é uma SA, mas de capital fechado. Oi? Deu uma travada na sua fala, ali, que a senhora foi explicar o porquê de empresa de capital fechado. Tá, quando eu falei de capital fechado? Deu, acho que ficou em 5, um pouquinho mais travado. Tá, então para colocar as ações né, como é que eu vou dizer assim, para colocar as ações na Bolsa de Valores tem que ser uma empresa de capital aberto. As companhias, elas sempre são de capital aberto ou capital fechado. Capital fechado, geralmente, é um grupo de pessoas por afinidades comerciais ou familiares, né, que se unem e fazem uma SA. Então, mas é só entre esse grupo de pessoas, então se chama capital fechado. Então, isso é uma companhia de capital fechado. Essa não pode ir para a Bolsa de Valores. O que vai para a Bolsa de Valores é uma companhia de capital aberto. O que é uma companhia de capital aberto? Ela tem ações, um tanto por cento de ações de alguns acionistas e o restante colocam todas na Bolsa de Valores ou deixam preparados para colocar na Bolsa de Valores, tá? E a estratégia, muitas vezes, do capital fechado é para se fortalecer a empresa, para criar nome,
no mercado, criar nome nas instituições financeiras, para depois deixar uma SA de capital aberto, para daí já começar a querer pôr ela na Bolsa de Valores. Também é necessário solicitar a listagem de ações na Bolsa de Valores de Mercados Futuros de São Paulo, que era a Ibovespa, né? Então, se alguém vai querer fazer isso, então, a partir do momento que você solicita a listagem de ações na Bolsa de Valores, de mercados futuros, nós vamos ter mais uma companhia que veio fazer uma solicitação, né? Mas não é uma Beatriz da vida que vai lá pedir isso, não, tem toda uma formulação, né? E todos os documentos para pedir. Então, ele já sabe que logo vai ter mais uma empresa ou algumas que vão colocar as ações na Bolsa de Valores. E tem os espertalhões que vão ficar no bico, aí, como a gente diz, vão ficar de olho. É importante ressaltar que, a partir da solicitação da listagem, a empresa pode, não que seja obrigada, pode aguardar até 7 anos para fazer o lançamento das ações na Bolsa de Valores. Lembro que eu falei que as ações é uma carteira de ações que tem um grupo de letrinhas. Então, né, a partir desse momento que eles solicitam essa listagem de ações que tem na Bolsa de Valores, é como se desse assim, olha, estou começando o casamento, vou casar. E aí pode aguardar até 7 anos, né? Não é o caso foi um exemplo hipotético ali, né? Então, assim, ela pode aguardar até 7 anos para fazer o lançamento das ações. Então, isso é o prazo máximo. Esse é o prazo máximo para ela fazer o lançamento das ações na Bolsa de Valores. E para fazer a abertura do capital propriamente dito, então, a abertura do capital tecnicamente chamado de INT, ou um IPO, né? Oferta pública inicial, resumindo, né? Inicial, pública, oferta, aqui é oferta pública inicial. Este momento marca a primeira oferta de ações por parte da empresa na Bolsa de Valores. Então, é o momento do IPO, aquele que eu disse para vocês, que é todo aquele glamour, toda aquela festa, todo aquele champanhe, todo aquele alvoroço, né? Levam a imprensa, levam os principais potenciais compradores, enfim, é uma coisa muito, muito glamurosa. Então, tem algumas vantagens, né, de fazer um IPO ou de colocar as ações na Bolsa de Valores. O lucro para os proprietários, que recebem o dinheiro, ganhando milhões em apenas um dia, ou não, né? Quem conhece um pouco de ações. Então, uma empresa pode ganhar milhões num dia, ou não. A atração de bons profissionais, isso também é muito importante para as empresas, né? Como forma de reter esses talentos, assim o gestor ou funcionários recebem ações de acordo com o tempo que fica na empresa. Essas empresas se chama como se fossem uns planos, né, dentro da própria empresa. E qual é o profissional que não quer ficar dentro de uma empresa recebendo bônus além do seu salário, e bônus, às vezes, muito pomposos. Eu conversei com uma amiga minha agora esses dias, ela estava me falando que a filha dela trabalha numa dessas empresas, e a filha dela não recebe mal, digamos que é de 2 dígitos o salário dela, né? E ela recebeu, diz que 4 vezes mais no semestre esse bônus para os funcionários, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso vai reter os bons funcionários, com certeza, e as pessoas vão trabalhar cada vez mais para suas metas, né? Olha, numa situação dessas, uma pessoa que recebe um valor assim é elogiável, né? Porém, tem um processo muito burocrático e caro para fazer tudo isso, para lançar esse IPO. Neste processo, a empresa precisa
contar com a ajuda de um banco de investimentos, quando eu falei para vocês lá no final, né, a fim de auxiliar na complexidade do IPO. Então, tem todos esses liames, todos esses detalhes financeiros que somente um banco de investimento conhece. E se ele não fizer isso, pode o sonho todo ir por água abaixo, tá? Então, imagina que você contratar um banco de investimento para te auxiliar. Não é para fazer o trabalho, é simplesmente para te auxiliar. E aí, né, proprietário sem poder de decisão sobre o IPO, essas são algumas desvantagens, né? O proprietário sem poder de decisão sobre o IPO, não há garantia que os proprietários ficarão com a remuneração da venda. Em alguns casos, eles são obrigados a reinvestir o valor da empresa ou são impedidos de vender suas ações, a fim de não causar desconfiança no mercado. Quando essas ações começam a baixar, alguma coisa assim, os proprietários, né, das empresas, né, eles são chamados a reinvestir as suas ações. Isso tudo é regulamentado, então por isso que eu digo, tem algumas vantagens, mas tem as desvantagens também, né? Alguns casos deles são obrigados a reinvestir, você tem que você mesmo comprar as ações da tua empresa, ou reinvestir para dar um upgrade nela. Os proprietários sem controle sobre a empresa, são algumas características, em alguns casos, a abertura do capital implica na perda do controle da empresa, é óbvio, né? Negócios sem sigilo, a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários faz que as empresas, né, faz com que as empresas lancem ações, não possam ter sigilo. A partir do momento que você fez esse IPO, não tem mais sigilo nenhum na tua empresa. Todos os teus balanços são publicados, toda a tua movimentação, tudo, e é tudo muito conferido, tudo muito fiscalizado, muito. Tem auditoria externa, tem que ter equipe de auditoria interna, tem que ter auditoria externa, e isso custa muito caro. O principal motivo da abertura do capital de uma empresa é captar recursos, porém o processo possui vantagens e desvantagens, né? A vantagem do IPO para a empresa, como eu falei, lucros para os proprietários, atrações dos melhores profissionais, que nós já comentamos antes, né? E as desvantagens, grande quantidade de trabalho, isso pode distrair os líderes da empresa. Isso também tem uma grande quantidade de trabalho que precisa ser feito. E aí tem que ter uma equipe especificamente para trabalhar sobre isso. O processo é burocrático, né? Precisa contratar um banco de investimentos, auxiliando na complexidade dos processos. Proprietários presos às ações podem ficar sem receber dinheiro da venda das suas ações, ainda podem e são obrigados a reinvesti-los, né? A imprevisibilidade dos preços, às vezes o valor das ações dispara no dia de abertura do capital, né? No dia que eles fazem esse IPO, mas despenca alguns dias depois da abertura. E aí? Então, por que poderiam prejudicar o preço das ações se começassem a vender em grande quantidade? Então, também, aí, essa que é a explicação. Então, eles não podem vender todas as ações que eles querem, tem que... É tudo regulamentado, tá? Então, tu não é mais dono da tua empresa. E aí, o que significa esse IPO para a economia? O número de IPO sendo emitidos normalmente é um sinal da força do mercado de ações e da saúde econômica, tanto do país e das empresas, né? Durante a recessão, este número cai porque não vale a pena o trabalho de abertura de capital. Então, neste ano, eu estava vendo agora esses dias também, neste último ano, foram
praticamente nada de IPO, porque as empresas também estão num processo de recessão, e tu imagina para reinvestir muito dinheiro mesmo para lançar. Então, as empresas preferem dar uma segurada, como a gente diz no mercado, deixar em stand-by, e vai manter as prioridades de pagamento de funcionários, a continuidade da empresa, né? O processo pode demorar cerca de 1 ano para você colocar um IPO na Bolsa de Valores, e custa mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões em taxas, honorários e outras despesas. A maioria das empresas designam uma pessoa da equipe para ser o gerente de projeto. E, em seguida, é montada uma equipe de IPO que consiste em banqueiros de investimentos, advogados, contadores, ai meu Deus, como eu queria ser um desses, especialistas da CVM no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, olhe bem, isso aqui, 2 milhões em taxas. Aí, honorários de advogados, né, contadores, banqueiros, né, tem que ter os banqueiros de investimento, que são aquelas pessoas que conhecem, que estão lá dentro da Bolsa de Valores, os advogados para ver todos os contratos, a pouquinho, a todo instante, né? E contadores também, então, aquele coitado. Tem que estar com relatórios e mais relatórios. Uma vez que o time foi montado, o próximo passo a começar é juntar as informações financeiras requeridas. Isso inclui identificação, a venda ou a exclusão dos ativos não rentáveis e encontrar áreas onde o fluxo de caixa pode ser aumentado. Algumas empresas também buscam uma nova gestão de um novo conselho administrativo para conduzir um novo modelo, né, de empresa pública, porque ela passa a ser pública. Ao momento que você coloca a tua empresa no capital aberto, ela não é mais tua, ela é pública, tá? Então, tem uma série de questões que precisam ser cuidadas. A partir daí, o processo segue um cronograma, né? Cerca de 8 a 10 meses antes da data do IPO, está previsto as empresas montarem um prospecto e o divulgam para comentários, né? Este prospecto inclui um histórico das demonstrações financeiras, 3 anos. Então, quando eu digo, vou abrir a empresa e vou colocar, não, né? Em 6 meses, os contratos de transição de proprietário devem ser escritos. Em seguida, as demonstrações financeiras são realizadas e submetidas à auditoria. 3 meses antes do IPO, o conselho se reúne e analisa a auditoria. Então, tem um conselho ainda que vai analisar tanto a auditoria interna quanto a externa. A empresa é listada na Bolsa de Valores, onde vai emitir ações. No último mês, a companhia deposita seu prospecto junto à CVM, emite um comunicado de imprensa e, finalmente, vende as ações. Além das taxas iniciais, as empresas pagam cerca de 1 milhão por ano em taxas apenas por ser uma empresa pública. Então, me digam, é uma empresa pequena, né? O que vocês acharam? Uma empresa que tem capacidade de fazer tudo isso aqui, e além as empresas pagam cerca de 1 milhão por ano em taxas, isso são... eu não consigo nem imaginar o tamanho dessas empresas, né? Então, o que é uma ação? Então, a gente é acostumado a ver exatamente isso daqui, na bolsa, né? Vai estar aqui, neste ladinho aqui vai estar as letrinhas, aqui vai estar o valor delas e a oscilação delas que está, né? Então, de forma bem clara, a simples ação são uma participação na propriedade de uma empresa. Ações representam um direito sobre um ativo e lucros da empresa.
Na medida em que você adquire mais ações, a sua participação acionária na empresa torna-se maior, né? Porque a gente compra ações de uma empresa ou de uma carteira de ações. Então, era isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Né? E o nosso palestrante não chegou. Deixa eu verificar aqui se tenho notícia deles. Não tem nada aqui, nem continua igualzinho ainda. Então, eu estou à disposição de vocês, né? Onde é que vocês estão? Foram embora todos? Por aqui, por enquanto. Ah, estão aí? Só no aguardo. Na guarda. Ó, meus fiéis escudeiros, a Samanta, a Helenara, o Maico e a Diele. Professor, é que essa situação do sistema financeiro, né, nacional, ele é muito complexo. Eu acho que são muitos detalhes, assim, pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu conheço. O bom era se tivesse realmente um palestrante para estar conversando com a gente, né, ou alguém da área, que tenha o conhecimento prático, né, não só Sim, conhecimento sim, não teórico. só a teoria, exatamente, né? E Eu acho que é foi o que a gente fez naquela disciplina, que o pessoal passou um dia inteiro, nós passamos um dia inteiro dentro da Bolsa de Valores, né? Que daí você consegue ver, ele explicava, ele mostrava, aí depois a gente mudava de sala e seguia no próximo passo, né? Mas dentro da própria Bolsa de Valores. E aí, no final, a gente acompanhou esse IPO. Foi que ele disse: olha, vocês têm tanta sorte que hoje é o dia que tem o lançamento oficial, né? Foi aprovado que o lançamento das ações. Então, foi assim um fechar chave de ouro, né? Daquele momento. Eu, assim, fico triste porque agora, né, quando a pessoa me falou de tarde que tinha reunião, eu fiquei escabelada, né? Aí disse, bom, fazer o quê? Já que é free, né? Eu não posso brigar. Se fosse paga, eu dizia, não, tu tem que ir, tu assumiu o compromisso. Agora, em função de ser free, eu não posso obrigar a pessoa a vir, né? Eu até ia conversar com um amigo meu, que ele é gerente de um banco aqui também, para ver se ele não... Amigo não, conhecido, porque faz tempo já que eu não converso com ele, mas para ver se ele não poderia, caso a senhora não conseguisse, mas daí como a senhora disse que ele ia vir, eu acabei nem conversando, na É verdade. uma pena. Eu também conheci alguns ali de Lages, né? Quando eram meus alunos até, vários. Uhum. Mas tem a Diele que trabalha em banco, né, Eliane? Diele, trabalha numa instituição financeira, cooperativa, né? Isso. Fala aí para nós o que você sabe ali de banco. Você deve saber muita coisa aí, Diele. Olha, professora, eu não sei muita coisa, faz 3 meses que eu estou ali na Credit Comin e a minha área é gestão de pessoas, né? Relacionamento com cooperado. E a gente presta assessoria aos pontos de atendimento, né? Então eu não estou envolvida diretamente na parte financeira, minha parte é mais a gestão de RH. Mas o que gestão de RH? Tu faz o que dentro dessa instituição financeira? Gestão de RH, por quê? Deixa eu tentar entender. Ponto do funcionário, atestado, cadastrar filho, dependente, Unimed, e mais a parte de ação social, né, das escolas, que a gente atende bastante. Ah, vocês atendem escolas? Como assim? Palestra, kit educativo, né, levando um pouco da educação financeira para as crianças, através de brincadeira, vídeo educativo, que a gente tem todo um canal do Progride, né, que atende desde um curso de educação financeira básica, Excel, qualquer curso que queira estar ali dentro do sistema, plataforma de educação da cooperativa. E a gente Nossa, leva que para legal os isso. colégios. Como é que você chama isso para me procurar depois na internet? Tá Progride. Progride, está na internet? Isso, progride.cop. Progride.cop? Cop com 2 O. É que é cooperativa, né? Isso, aham. Cop. Que interessante. É WW? Isso, aham. Que interessante isso. E como é que vocês veem a educação financeira para as crianças, isso?
É um incentivo, né? Hoje as como é que crianças eles não reagem? conhecem. Oi? Como é que eles reagem? Ah, eles ficam faceirinho, né? Que daí ganha um cofrinho, ganha um quebra-cabeça para montar, um caderninho para pintar, né? É um incentivo para levar para casa, né? Que interessante esse trabalho que vocês fazem, muito interessante. Bem interessante mesmo. Isso é gratuito para as pessoas? Vocês fazem para a comunidade carente ou para filhos de cooperados? Como é que é? Escolas? Nas escolas a gente atende mais os EMEB e o CEIM, né? De toda a Lages que tenha. Que vá nos buscar, ou até mesmo a gente vai buscar. A gente atende também as APAES, o asilo, agora por último a campanha do agasalho, né? Então, a gente está sempre tentando ajudar e cooperar, né? O fundamento da cooperativa é cooperar, colaborar, ajudar a sociedade, né? Então, a gente está sempre envolvido em qualquer ação que venham procurarmos, nós vamos tentar atender. Como é que é o nome da cooperativa de vocês? Crédito Comim. Ah, é a De Comim. Comi? Isso, isso. Crédito Comi, que interessante. Crédito Comi. Que interessante esse trabalho que vocês fazem social, né? Muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, você trabalha nessa área, não trabalha na parte financeira mesmo, trabalha na parte de RH. Tu falou esses dias, daí eu digo, mas como assim parte de RH, né? Como é que não consegui entender, tipo, mas achei que era negócio de contratação, de demissão, de atender os funcionários internos, não é só isso, então tem uma atividade bem ampla que vocês fazem. Tem bastante coisa. E vocês têm unidades aonde? Temos 4 pontos de atendimento aqui em Lages, um em Otacílio Costa, e em setembro a gente está se expandindo para Caçador. Ela consiste em Santa Catarina, né? Não tem Isso, outros ela estados. é lagiana, né? Ela é cooperativa lagiana. Ah, é de Lages, nossa, É né? de Lages. Que orgulho, hein? Parabéns. Parabéns mesmo. Olha, tá chegando a chuva em Vacaria, muitas trovoadas. Deixa eu ver aqui. Nada do Felipe. Não temos nada. Olha, eu estou por vocês. Estou aqui para a gente compartilhar conhecimento. Já que você falou em social, eu falei para vocês que eu sou presidente da Global Edu Líderes no Brasil? Falei? Chegou a comentar, prof, mas o que seria mesmo? Essa Global, ela faz assim, a gente trabalha essa questão social que a Diele falou, mas a gente trabalha no treinamento de pessoas, no desenvolvimento, não é treinamento, desenvolvimento das pessoas, preparando elas para essas habilidades do século XXI. Né? Que legal. Treinamento de pessoas, de crianças e meio ambiente. Então, ela é internacional, né? A sede dela é na Índia, e eu sou presidente no Brasil. Então, a gente capta pessoas que têm esse interesse, todos nós somos voluntários, né? Que têm esse interesse em trabalhar para esse fim. E agora, o dia 29 de agosto, eu lancei uma ideia já o mês passado para fazer uma webinar internacional para arrecadar fundos para as crianças que foram vítimas, que perderam pais, ou as famílias que, né, em função da Covid. Então, aqui no Brasil, eu fiz uma parceria com a Fundação Rotária, que ela tem sede no Rio de Janeiro, e depois ela faz a distribuição para todos os Rotaries dos seus locais, porque precisa ter uma conta, né, para as pessoas se cadastrarem, para assistir palestra. Vai ter palestra de economia, uma parte de economia, sustentabilidade econômica e ambiental, uma de educação, uma de espiritualidade e a outra de motivação. Aí vai ser lançado ingressos para as pessoas assistirem online,
vai ter tradução simultânea, né? Porque é tudo em inglês, daí eu estou buscando um patrocinador para pagar essa pessoa para fazer a tradução simultânea, que daí a gente consegue as pessoas participar melhor, né? Porque tem uma grande dificuldade das pessoas com o inglês. E aí eu fiz um projeto também de captação de recursos para empresas que queiram patrocinar. E aí tem duas opções, né? As pessoas querem contribuir para o Brasil ou para o outro país. Daí, na hora que ela vai fazer a inscrição, ela tem essa opção. Os ingressos, eu fiz as modalidades, né, em dólar, em rúpias e reais. Em reais é R$50 a inscrição. E daí tudo é equivalente a R$50, os dólares, as rúpias, tudo é equivalente em R$50. Daí a pessoa assiste, ganha o certificado internacional, né, de 2 horas, e os palestrantes são todos internacionais, todos top na linha de economia. O outro é da espiritualidade, que eu já assisti várias palestras dele, de motivação também, o cara é o show. E aí, 2 moderadores também, que são, um é da Filipinas, um moderador, e o outro é do Canadá, se não me engano, né? Todos me confirmaram hoje. Então, vai ter 6 palestrantes, 2 moderadores, um que é na área de economia e o outro que é na área dessas de humanas, né? Para dar essa balanceada. Vai ser 2 horas de palestra, com os tops do mundo. E aí, essa é igual você está fazendo, né, Diele? Mais ou menos parecido, só que eu também sou voluntária, né? Produção. Isso, a gente também tem um catálogo de palestra, né? A gente pega os currículos dos mediadores, encaminhamos para a nossa central, que é em Blumenau, né? Eles analisam e dispõem dessa palestra, até mesmo a gente trabalha bastante com a CDL e a CIL, né? Em convênio com eles, a CIL Jovem ali, né? E dispõe para cooperado para os próprios colaboradores as palestras, né? Educação financeira, motivação, tudo relacionado, tem bastante conteúdo nessa área. Uhum. E é isso que a gente faz também, essa questão de educação financeira para as crianças, né? Agora eu estou gravando uma série de 6 horas sobre empreendedorismo, para empreendedorismo no geral, né? E aí é disponibilizado depois no site para eles, tudo voluntário também. Então é isso que nós temos. Mas que legal isso, porque eu nunca tinha visto de instituição financeira fazer esse tipo de coisa, né? Fazer esse trabalho, né? Desse retorno para a participação social e da conta para o PPR, né? Ah! Isso, tudo tem interesses, né? Tudo tem um interesse, porque senão, olha, é complicado. Exatamente. Mas é uma coisa que eu sempre falo, qualquer empresa, quem faz serviço voluntário é a gente. Oi? Agora, quem faz serviço voluntário é a gente. Empresa, quando faz serviço voluntário, é porque tem algum interesse envolvido. E outro detalhe que eu ia dizer, essa global aí do Líderes, ela não faz parceria com empresas, nem com universidades, tanto é que quando começou no Brasil, tinha várias universidades que queriam se engajar, eles não aceitaram, porque ele disse assim, porque quem faz o trabalho voluntário são as pessoas, e não as empresas. As empresas e universidades querem fazer marketing, né? E as pessoas que trabalham, nós vamos trabalhar com pessoas, não com as empresas e nem com universidades. Eles não fazem parceria. Eu quero, por exemplo, agora para esse webinar, não é feito parceria, pessoas que querem né, se engajar no projeto, mas vai ser direcionado para as crianças, né, no caso do Brasil e lá fora. Mas não que vão fazer uma parceria, tem que aparecer meu logo lá toda vez, né? Tem parceria com tal entidade, parceria. Não fazem.
que é diferente, né? Como o Maicon disse, quem é voluntário são as pessoas, né? Não as instituições e nem as empresas. Gente, eu não sei por você, o que vocês acham, o que vocês sugerem que a gente faça? Eu acho que era importante essa palestra Dessa pessoa? Não, O que não eu... vejo. Pois é, mas ele não veio até agora, é 8h30. O que vocês acham? Se ele tivesse a disponibilidade, vocês assistiriam numa outra hora? Eu sei que vocês querem férias agora, né? Uma semaninha. Pelo que eu conversei com a professora Norma, uma semaninha. Semana que vem já começa outra aula. Porque, de repente, também eu estava pensando assim, que se ele tivesse a disponibilidade, só que daí vocês não vão estar aí, né? A gente podia fazer e deixava gravado. Mas o interessante é vocês estarem ali presentes. O que vocês acham? Será que não seria interessante a gente formar algumas questões e passar para a senhora? Exatamente, era isso que eu estava pensando agora. De repente vocês formulassem essas questões e eu faço para ele, ele responde, eu gravo e passo para vocês o link depois. O que vocês acham? Pode ser, acho que é até melhor. Helenara, Samanta e Diele, o que vocês acham? Pode ser, prof. Eu até, na verdade, a minha dúvida, assim, é questões, assim, tipo de investimento, o que ele aconselharia, sabe? Que tipo de investimentos, aplicações, no caso. Então ele aconselha, né? Então, eu acho assim, vocês podem, de repente, se vocês mesmos ali, podem até colocar no grupo aqui de gestão mesmo, que eu vou copiando, e aí eu converso com ele. Ele disse, olha, eu não sei que horas eu vou terminar. E, olha, até agora, né, passei o link para ele, ele nem visualizou ainda. Então, um sinal de que quem trabalha em banco ali sabe como é que é. Vocês acham? Acho que isso é melhor, né? Eu acredito que sim. Tá, então eu peço encarecidamente para vocês que coloquem as questões no grupo que vocês gostariam de perguntar, e eu converso com ele depois, e eu faço e gravo para vocês, e daí eu coloco o link no grupo, pode ser? Pode. O link da aula das respostas, vamos dizer. Sim, da conversa que eu tive com eles, né? Uhum. Pode ser? Pode ser. Eu estou aqui como vocês, esperando, né? Mas daí não vai adiantar nós ficar aqui olhando um para o outro, e de repente vocês têm tantas coisas para fazer, e a gente fica esperando, né? E fica esperando e ele pode não aparecer. Tranquilo. Tranquilo? Para mim, tranquilo também. Tá, então se a gente não conversar mais, porque vocês estão acabando a disciplina, né? Eu tenho tenho uma aula com vocês de matemática financeira ainda, né? Eu tinha ficado a questão, acho que da HP, se não me engano. Fala um pouquinho mais prática, na verdade. Seria mais prática, né? Seria Mas eu acredito que dá de a gente fazer como a gente fez na aula de engenharia econômica, porque a professora ia explicando, a gente ia tirando foto dos exercícios que ele passava e encaminhando para ele. A gente poderia fazer a mesma coisa para a senhora. Como é que vocês fizeram? Pode me explicar, que eu também tenho interesse de resolver isso de uma vez, senão fica pendente. Na verdade, assim, a gente teve aula de engenharia econômica, a gente viu alguma coisa sobre matemática financeira. Parte de fluxo de caixa e outras coisas. O que a gente fazia? Ele passava o exercício, explicava, aí explicava para a gente fazia o exercício na mão e fazia também na HP. Deixa eu ver se eu tenho um exercício aqui, quero mandar uma foto. Eu deixo uma foto no grupo nosso. Ou, de repente, eu usaria a calculadora na tela e vocês acompanhariam, seria isso? Na verdade, ele fez isso também, mas a gente ia fazendo durante a aula, ele dizia mais ou menos qual era o caminho que a gente tinha que seguir,
Aí a gente pegava e resolvia o exercício que ele passava e tirava a foto, né, com o exercício resolvido à mão, e daí com os passo a passo da HP e encaminhava para ele corrigir. Bom, também pode ser, né? Porque eu vou dizendo, agora até daí primeiro eu vou ter que mostrar para vocês toda a calculadora, né? De novo, dar uma relembrada. Todos vocês usam HP ou não? Eu uso o aplicativo, acho que a grande maioria usa no aplicativo, né? Acho que são poucos os que usam a HP mesmo. Nossa, coitadinha da minha aqui, olha. Se vocês querem me dar uma, eu agradeço. A minha é de 96. A minha é de 2012. Olha aqui, olha, tá velhinha, olha. Eu olhei para comprar uma para mim, mas enquanto não dá. A minha já tá assim, tem algumas teclas que ela chega de vez em quando até baixar. Então, imagina, 96, 2006, nossa! A minha colega de escritório, ela diz assim, meu Deus, ela disse, tá na hora de você botar fora. Eu digo, mas isso aqui me acompanhou. Eu entrei na faculdade em 95. Em 96 eu ganhei ela de aniversário. Olha, tá me acompanhando? Elas duram, né? A minha já faz... Isso aqui é uma 9 anos também. É uma relíquia. Uma relíquia. Tá, então, tu tá com o exercício ali, Maicon, para mim dar uma olhada? Eu não achei meu caderno. Deixa eu achar meu caderno aqui, professor. Acho que eu deixei dentro do carro. Vocês vão ter uma semana de folga, né? Que eu vi vocês, a Prof. Norma, falando. Sim. Aí vocês voltam com a disciplina da Prof. Amanda, né? Isso. Que é auditoria, se eu não me engano. Eu tenho que olhar ali, professor, mas acho que é auditoria, se eu não me engano. É auditoria. E aí depois vocês têm o quê? A princípio, pelo que a professora falou, acaba. Daí a gente podia fazer essa disciplina, essa aula, né? Pode ser? Pode ser? Aham. Então tá. Então, combinado. Eu espero, se vocês conseguirem me mandar hoje, a Helenara fez as perguntas, o Maicon, a Diego, a Samanta, que estão aqui, que estão sempre me acompanhando, façam algumas perguntas que vocês querem fazer ali, e aí eu gravo com ele e disponibilizo para vocês, pode ser? Pode, professor. Tá? Então, e depois a gente faz essa aula. Mas, a princípio, eu volto a dizer para vocês que foi mais uma honra, mais uma vez, de estar com vocês. Eu gosto da turma de vocês, são bem participativas, isso eu acho muito interessante, é uma forma de crescimento, meu, principalmente, né? Não sei se vocês conseguiram aproveitar muita coisa, mas, assim, eu sempre me esforcei muito e procurei sempre falar uma linguagem... A minha linguagem é simples, né? É aquilo e pronto. Que pudesse acompanhar todos, que eu pudesse atender a todos da melhor forma, mas sei que a gente não é perfeito, posso ter errado muitas vezes, né? Mas para mim, é uma honra, aprendi muito com vocês. Professora, eu vou abrir a minha câmera aqui, daí eu já mostro como é que a gente fez o exercício, para a senhora ter uma ideia. Mas todos vocês podem abrir a câmera, não precisa ficarem de câmera fechada. Eu gostaria que todos estivessem com a câmera aberta. Vocês não vão querer abrir a câmera para mim ver vocês? Eu faço um print da tela daí. Não sei se dá para enxergar. Dá. Minha letra é um pouquinho feia. Não, a minha é pior. Aí o que a gente fazia? A gente fazia o exercício à mão normal, né? E daí fazia... Com HP. Com HP embaixo ali. Daí passava para ele, tirava a foto e encaminhava. E aí todos os passos, né? Isso, Daí passo a passo de como fazer no HP. Né? Exato. Era dessa forma que a gente fazia. Eu acho que foi, assim, foi bem legal porque acho que todo mundo conseguiu fazer, né, a matéria e entender como é que funciona e tal. Aí vocês até, de repente, vocês querem conversar com a professora Norma, né, ver o que ela acha, porque eu sou funcionária, né, então... Mas eu acredito que ela não se opõe, ela estava fazendo isso que era um pedido de vocês no início, né? Eu também acredito que ela não vai se opor, né, referente a isso. Mas sempre é interessante conversar com ela, né? Sim. Tá? Então eu deixo um beijo no coração de vocês.
Gostaria de ter o feedback de todos vocês em relação à minha aula, um feedback verdadeiro, tá? O feedback verdadeiro é bom, bom para continuar fazendo aquilo que é bom, e bom também para melhorar aquilo que está ruim. Eu gostaria de ter esse feedback de vocês. Impossível que não vai ter coisas ruins, né? Professora, a parte ruim foi essa última aula. Oi? A parte ruim foi essa última aula. De hoje? É ruim em partes, porque não teve participação, né? É interessante pelo assunto, mas eu acho que ficou todo mundo só escutando, e então a aula foi um pouquinho mais cansativa. Imagina, cansativo. É nesse sentido que eu falo. Não que a aula tenha sido ruim na questão de matéria, mas eu acho que ela não foi tão dinâmica como as demais. Sim, isso eu senti também. Isso eu senti. É, Eu tentei até chamar vocês, mas não consegui efeito. É nesse sentido só. É porque, na verdade, essa parte de sistema financeiro, do jeito que a senhora explicou ali, ele é um pouco mais de a gente escutar. Porque como a gente não tem, pelo menos, né, acho que a grande maioria não tem a prática do dia a dia, eu acho que é um pouquinho mais complicado, assim, para tá discutindo alguma coisa. Por exemplo, teve uma hora referente à liberação, por exemplo, do Banco Central para as instituições financeiras. Tem um adendo, porque... um adendo não, mas tem algo um pouquinho diferente, que é no quesito das instituições financeiras internacionais, que elas precisam não de liberação do Banco Central, mas sim da Câmara de Deputados. Né? Então, tem coisas que até poderia discutir um pouco mais, mas daí, como estava muito, né, as informações, na sua grande maioria, né, bem interessante, assim, que eram coisas, pelo menos para mim, que li o material para relembrar, eu acho que não faria tanto sentido eu estar ali cortando, podemos dizer assim. Né, Bom, mas podia ter feito, não tinha problema. Então tem algumas coisas ali que por leitura, assim, a gente sabe que é uma coisa, mas a gente não sabe qual que vai ser a situação mais né, na realidade, assim, no dia a dia. Mas no mais, a aula foi bem proveitosa. Tá? Isso eu gosto do jeito que a senhora dá aula, eu acho que é interessante, assim, na questão de chamar os alunos para participar, então a senhora dá uma boa liberdade para a gente estar dialogando e estar conversando. Então, um dia, se eu tiver aula de novo com a senhora, espero que continue da mesma forma. É meu jeito de dar aula, é assim, tá? Pelo menos para mim, a senhora acaba sendo uma inspiração para caso um dia eu venha realmente a ser professor. Então, eu acho que você sabe que eu tinha uma turma semestre passado, acabou agora. Eles não gostavam, eles me disseram, a turma toda, porque eu chamava eles para contribuir, né? E eles disseram, e eu notava que quando eu começava a fazer pergunta, o pessoal, ia saindo, às vezes tinha 20 alunos, eu terminava a disciplina com 1 ou 2. Quando eu começava a fazer as perguntas, eles iam embora. E daí eles me escreveram, disseram que não era mais para mim fazer perguntas, porque senão eles iam embora mesmo, porque eles não gostavam de interagir. Nossa! Sério. Que coisa, né? Sim, e depois da primeira prova para cá, eu dava aula sozinha, eles não assistiam. Aí depois eles viam os vídeos, porque eu acompanho o desenvolvimento de cada um, né? Eles não assistiam aula. E eles não gostavam que eu chamava eles para interagir. Mas eles assistiam as aulas gravadas? Assistiam gravadas, porque eu tenho o controle de quem assiste, né? E aí eles não assistiam aula. Que coisa, né? Então, tu tinha que dar muito material, muito, né? E aí eles diziam que era muito material. Eu digo, sim, mas eu tenho que gastar o tempo dando aula, né? Porque daí eu não tenho ninguém para interagir. Eu tenho que dar material para vocês. Porque daí eu já prefiro dessa forma que a senhora dá também. Sabe? Porque na prova, depois, tinha um monte de conteúdo, né? Sim. Nossa. É que eu acho que dessa forma que a gente faz, que a gente estava fazendo ali, eu acho que fica até mais fácil para a gente captar
Associar, né, as coisas. a ideia da matéria, né? Fazer essa associação. E fica mais Mas eu fácil. até entendo eles são da quinta fase, né? Pré-adolescente. Até entendo. Mas tudo bem, né? Cada um. É que, na verdade, eles vão sentir falta mais pro futuro, né? No Exatamente. começo, dificilmente eles sentem falta. Mas aí, quando eles vão começar a sentir falta, eles já estão na 7ª fase, daí já não adianta mais, né? Verdade. Então tá, e a Diele não quis falar nada. Eu sou daqueles alunos mais quietinhos, professor, mas eu acompanho bastante as suas aulas. Então tá. Combinado. Quase morro de vergonha de falar. Sério? Eu vou pedir para a Diele ligar a câmera. Eu tinha esse problema. Antes de entrar na faculdade, eu tinha esse problema de como é que eu vou Como dizer? que você trabalha nos recursos humanos, Diele? Me diga. Olha, professora, está sendo um desafio, assim, bem grande. Eu era mais presa, agora eu estou conseguindo me soltar, eu tenho que dar palestra, eu tenho que acompanhar tudo, então eu estou conseguindo, mas olha, no começo eu tremia tudo, a voz, a perna, ficava vermelha, era complicado. Eu tive uma professora que me ajudou muito nisso, que era a professora Vera Lúcia. Ela era diretora do CAIC aqui em Lages. Ela foi, assim... Ela dava aula de língua portuguesa, às vezes a gente tinha que apresentar os seminários. Eu chegava lá na frente, acho que tremia da ponta do fio do cabelo até o dedão do pé. Pra falar, porque eu não tinha esse costume. E aí ela foi né, instigando a gente a conversar e falar e a participar. Ela me deu aula na primeira fase da administração. Aí chegou no meio do curso, eu já estava falando mais que não sei o quê. Mas assim, eu sou bastante tímido. Quer ver o dia que eu fui apresentar meu TCC? Meu Deus, quase tive um treco. E eu já tenho uma parte boa, eu não demonstro nervosismo. Sempre para apresentar, desde o ensino médio, sempre me escolhiam porque me diziam que eu era mais tranquila, mas na verdade eu consegui esconder meu nervosismo. Né? Disfarçava bem. Até no TCC todo mundo diz, nossa, mas como que tu tá tão calma? Na verdade eu tô tremendo, só consigo não demonstrar, né? Disfarça bem. Nossa. Então, imagina... Então, gente, vocês sabem que eu dou palestra também, né? Sim. Nossa, a minha primeira palestra internacional, eu quase morri. É igual a vocês, assim, né? Agora eu nem... Não me importo mais, eu faço... Eu já falei para vocês um dia que eu estava com 2 computadores ligados aqui e um celular, porque como tem diferença de horários, né? E eu me perdi em agendar as palestras e eu tinha que controlar o horário, apresentando uma de olho nas outras 2 para chegar a hora de eu falar. E eu tinha que apurar e inventar uma desculpa ali, sair da reunião, né? Porque eu não gosto de ficar chato. Mas aí, para mudar o slide aqui também, daí só para sair de um link e entrar no outro, não foi fácil. Aquele dia, quando terminou, eu digo, meu Deus, chega. É complicado. Acho que no dia que eu fui apresentar meu TCC, eu caminhei, acho que antes dos professores chegarem, acho que eu caminhei um monte dentro da sala. Tinha feito uns 10 quilômetros já. Mais ou menos. Hoje eu até trabalho com o consultor da empresa, é meu orientador do TCC. Ah, é? É o Dr. Sérgio Gucci. Sim. Foi o teu orientador de TCC? Sim, e é o consultor lá da empresa hoje. Que legal. Que legal. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ele, nem de sair algumas vezes numa reunião de professores, estava num lado, ele estava no outro, mas eu nunca tive aula com ele também. Nossa, tive várias cadeiras com ele. Ele é muito bem legal. E daí é meu mentor até hoje ainda, né? Porque hoje tudo que eu preciso é com ele, né? Que eu trato tudo. Ele mora em Passo Fundo. Sananduva, isso aí. Eu sabia que ele morava para aqueles lugares, mas não sabia onde exatamente. Isso. Ele está na UX ainda ou não? Tá na UX. Uhum. E dá consultoria aqui em Vacaria para várias empresas também. Sim, com certeza, imagino.
Daí o bom é que uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu triei ele por perto, assim, também, né, para tirar dúvida para tudo, né, porque ele me ajudou muito na faculdade. Claro. Nossa, a gente sempre tem um mentor da gente, né? Eu tenho a minha professora, eu chamo ela de minha mãe acadêmica, né? Porque desde a especialização, ela foi minha orientadora de TCC, depois no mestrado, depois no doutorado, agora no pós-doutorado. E aí, daí ela sempre, por exemplo, no pós-doutorado, ela é minha co-orientadora, porque daí eu fui convidada por uma universidade de fora para fazer o pós-doutorado na universidade deles, né? Então, a orientadora dela, e ela está como a minha co-orientadora. Mas tudo, eu digo que ela é minha mãe acadêmica, é a pessoa que é aquela tipo, de dar segurança, sabe? Sim. Sempre, eu chamo ela de mãe, digo, ela pode ficar braba comigo, o que ela for, o que ela quiser, se ela quiser brigar comigo, não quiser mais falar comigo, mas a minha gratidão eterna sempre vai continuar, não adianta, né? E a gente tem que ter, né, um espelho para... Eu sempre disse para esses dias ela me falou assim, ai, que me ajuda a fazer os PowerPoint, não sei o que, eu disse, daí eu disse, prof, mas a senhora que sempre foi meu espelho, agora eu tenho que te ajudar a ensinar a fazer um PowerPoint. Ela disse, mas tô mal, ela disse, então tá, então vamos fazer, né? Eu até comentei com ele que se um dia eu resolvesse abrir um escritório, eu ia querer na área rural, né, que eu me interesso muito pela área rural. Ele trabalha bastante com isso, né? Ele é meio que a especialidade dele. Tanto que na faculdade uma das cadeiras é a contabilidade rural. E daí eu disse, se um dia eu resolver, eu vou lhe procurar para me orientar, né? Como é que eu faço, como é que eu não faço. Ele disse, pode me procurar. Que bom, né? E daí no fim, daí ele que acabou me indicando nessa empresa. Daí na área da controladoria, que é direto com ele também, né? Que bom, isso é muito bom, né? Nossa. Eu acho assim que sempre a gente... sempre tem que tirar as coisas boas, tu pode continuar e melhorar. E as coisas ruins, se ninguém te falar, você vai continuar fazendo achando que elas estão boas, né? Então, por isso que eu acho que o feedback sempre é muito interessante, porque você faz as coisas boas, melhorando elas sempre, e aquelas que são ruins, você tem a chance de melhorar, ou de não fazer mais aquilo. Mas alguém tem que te dar esse feedback. Então, o feedback, sempre digo, o negativo ou positivo, seja ele qual for, você precisa dele sempre. Sim. E as pessoas, às vezes, só dão um feedback positivo. Não, eu preciso do negativo também, né? Verdade. Então, tá, gurizada. Deixo um beijo no coração de vocês. Vejo vocês depois das férias, então. Depois da matéria da Amanda. Pode ser, prof. Tranquilo. Mas não deixem de conversar com a prof. Norma em relação à disciplina, tá? Dessa aula de prática. Tranquilo. Tá? Então, um beijo no coração, Helenara, Diele, Maicon, tá? Tchau, tchau. Beijo, prof. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, bom descanso.